Olá, meu amigo, meu irmão, eu sou o pastor Cláudio Piragini e esse é o podcast da semana, o podcast de liderança da Igreja Evangélica Quírios. É um prazer ter você aqui, fico muito feliz de ver nosso canal crescendo. Então, não esquece, para você poder participar dos conteúdos que nós temos entregue aqui, você precisa se inscrever no nosso canal e apertar o sininho, senão o YouTube não vai entender que é relevante para você. Mas também, se você está ouvindo em outra plataforma, continue nos acompanhando, mande seu recado, siga a gente nas redes sociais, você pode seguir o Instagram do pastor Cláudio Piragini e aí você manda seus recados lá. Se você está ouvindo pelo Deezer, pelo Spotify ou pelo iTunes, manda aí o seu recado, conta para nós para onde você prefere ouvir, qual que é a sua preferência e também se você tem algum tema específico aí de liderança para trabalhar. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito legal, mas antes eu quero apresentar a minha convidada especial. É alguém que trabalha comigo, eu não sei, há uns 10 anos, acho que uns 10 anos, vou chutar aqui 10 anos, mas é uma pessoa que tem nos ajudado muito, tem crescido muito aqui na nossa igreja, no ministério, na liderança, tem sido uma líder incrível, é uma amiga pessoal também, eu acredito que Deus tem usado muito a vida dela nesse tempo. Então hoje eu quero convidar para participar comigo alguma pessoa que eu estou chamando já faz tempo, e agora ela concordou, que é a Samantha, que está aqui com a gente. Samantha administra toda a igreja aqui, toda a Quírios administrada por ela. Seja bem-vinda, minha amiga. Amém. Obrigada, pastor. É muito bom estar aqui com você, é uma honra participar desse momento, esse podcast que é uma escola para mim desde o começo. Legal. Você que tem me ajudado a fazer os livros também no podcast, né? Deixa eu perguntar, quanto tempo a gente trabalha junto? 10 anos, eu acertei? 9 anos e 10 meses. Olha, foi bom, hein? Aí 2 meses dá para perdoar, né? Dá para perdoar. 10 anos. Samantha começou trabalhando comigo como secretária aqui, né, me ajudando, me assessorando, e hoje ela é a administradora aqui da nossa igreja. Muito legal. E recentemente você fez um curso agora de pós-graduação, do que área mesmo, Sam? Explica pra gente. Fiz gestão de negócios pelo Mackenzie. Foi um momento assim que você me provocou a fazer esse curso, né? Foi um momento muito bom para minha vida, eu cresci bastante, aprendi muito. Legal. E como é que é trabalhar na igreja, sabe? Porque as pessoas têm uma noção que a gente não trabalha, né? Você sabe, né? Quem trabalha na igreja não trabalha. Então, e aí, como é que é trabalhar na igreja? Conta aí pra nós um pouquinho. Eu sei que eu sou seu chefe, então você não pode falar. Não pode reclamar. Não pode reclamar, mas tudo bem. Faz de conta que eu não sou seu chefe hoje. Eu lembro que eu comecei na igreja como voluntária com o pastor Anderson. E a partir daí, eu era secretária dele na escola bíblica. Fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos. E aí depois o senhor me chamou para trabalhar aqui como secretária da igreja, eu vim. E nesse período de quase 10 anos a gente cresce muito, se desenvolve muito. Eu falo que a igreja é um local, se você se permitir, é um local onde você se desenvolve muito como pessoa, como profissional. Então eu me sinto muito honrada de trabalhar aqui há tanto tempo, né? Aqui é a minha casa, é a minha igreja, é o local onde eu trabalho, onde estou às vezes de segunda a segunda. Então é muito bom. É um desafio também, né? É diferente ter um trabalho assim, vamos pensar, secular e um trabalho dentro da igreja, porque, por exemplo, além de ser um trabalho, é um chamado, né? Então, você sentiu muito essa diferença de ter que trabalhar com voluntários, de ter que conversar com as pessoas? Porque quando você está numa empresa, você está trabalhando com funcionários, aqui você trabalha com 90% de voluntários. Como é que foi essa diferença para você? É uma grande diferença, né? Eu acredito que você trabalhar na igreja, o seu dia a dia, o trabalho em si, ele é uma organização, uma empresa, né? Então a gente está aqui na nossa rotina como uma empresa mesmo. Agora, quando você lida com voluntários, é um pouco diferente, né? Uma coisa é você, às vezes, cobrar de uma pessoa que está ali recebendo um salário, digamos assim, e a outra é o tato com o voluntário, ele é um pouco diferente, né? Mas aqui a gente tem 15 funcionários, né? Então a gente também tem essa diferença. Uma coisa é você lidar com voluntários, você entender qual o chamado dele, você ajudar ele a chegar no propósito dele, você servir ele para que ele sirva também com qualidade, né? E a outra é você liderar
os funcionários, né, os colaboradores no dia a dia. Então é um pouquinho diferente. E uma das coisas também que eu acho que é bem diferente, assim, quero ver sua opinião, é a quantidade de pessoas que acabam sendo nossos chefes, né? Querendo colocar as ideias, assim, como lidar com isso? O que você acha? Isso é algo que eu apanhei um pouquinho no começo, né? Quando eu comecei a trabalhar aqui, isso eu logo entendi de começo. Falei, nossa, vai ter muita gente, e tem muita gente querendo definir o seu horário, querendo definir o seu dia, o que você vai fazer, como você vai fazer, né? Como você vai se comportar, né? E isso, assim, isso desde que eu entrei aqui ficou muito claro para mim que a minha postura, a forma como eu ia trabalhar, é lógico, a gente se adapta ao meio, né? Mas que ia ser definido com a gente entrar num acordo, sabe? Mas não que alguém iria definir minha forma de trabalhar, né? Porque hoje a nossa igreja está grande, né? Então as coisas ficam um pouco mais claras para as pessoas que vão chegando, né? Elas já sabem como que funciona. Mas quando eu cheguei, já tinha gente de muitos anos. Então elas queriam me adaptar ao tempo delas, ao jeito delas, né? É difícil. Mas você acha que vale a pena trabalhar na igreja, assim? Porque as pessoas... Como é que você se sentiu trabalhando? Foi uma coisa... Sim, com certeza vale a pena. Como eu disse, trabalhar na igreja é um privilégio, né? A gente fala que nós somos honrados por nós exercermos o nosso chamado, um ministério, e ainda a gente trabalhar com isso, né? Então, realmente é um privilégio. Legal. E o tema de hoje, então, que a gente vai trabalhar hoje é pipeline, né? Pipeline da liderança. Pipeline da liderança. Vamos lá, você que me convidou para falar desse assunto, eu quero conhecer um pouco mais. Conta aí pra gente. Sim, esse assunto me chamou muito a atenção há uns dias atrás, e aí eu comecei a estudar um pouquinho mais. O pipeline da liderança, ele foi criado por um consultor de liderança chamado Ram Charan. É um indiano que foi fazer uma consultoria em 2010 na Ford. E chegando lá, ele percebeu que as pessoas, elas eram chamadas para um cargo de liderança, elas eram técnicas, muito boas naquilo que elas faziam, né? E elas eram chamadas para ocupar um cargo de liderança. E elas não ficavam, né? E foi feita uma pesquisa que 85,5% das pessoas, elas ficam pouco tempo no cargo de liderança depois que elas são efetivadas. Cara, por quê? Porque não existe um preparo. A empresa não se prepara para que essa pessoa exerça um cargo de gestão. A pessoa não entende o que muda a partir de agora, né? Quer dizer, ela sai de um cargo de ser comandada para começar a comandar, e ela não consegue se adaptar a essa mudança porque ela não foi preparada. 85%, você falou? 85,5%. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. A ideia, então, do pipeline de liderança é você aprender a treinar os seus líderes, é isso? A importância de treinar os seus líderes? O pipeline, ele é um modelo de treinamento para liderança, né? Então, o que isso significa? Que uma coisa é quando você, por exemplo, trabalha só por você. Então, você é um técnico, digamos, da área de TI. Você está ali na sua área, no seu computador, fazendo as suas coisas, então você lidera a você mesmo, né? Sim. E aí, então, quando você é convidado para liderar uma equipe, você necessita de novas habilidades para isso, né? Uhum. E aí, depois que você lidera uma equipe, talvez você vai liderar líderes, né? Então, a partir daí, você necessita de novas habilidades também. Então, para cada fase, é necessário uma competência, uma postura diferente. Uma das coisas que eu penso que isso cabe muito para a igreja, né? Porque a gente falando do nosso trabalho, né? É que eu vejo que poucas igrejas se preocupam em treinar a sua liderança, né? Para Quilos tem o podcast, a gente tem encontros de líderes, mas a maioria das igrejas que eu conheço, elas não têm um treinamento específico para a sua liderança, né? Algumas são elegidos, os cargos são elegidos, outras são convocados, né?
Mas eu acredito que há uma necessidade, né? O que você pensa disso, né? Uma necessidade da gente olhar para isso, para a igreja. Embora nós estamos falando da questão do mercado de trabalho, eu não acho que é diferente na igreja. Talvez não seja 85%, né? Mas eu não acredito que não seja diferente a quantidade de gente que começa a sua liderança na igreja e por não ter nenhum tipo de treinamento não permanece, né? O que você acha? Com certeza, e eu acredito que ainda é um pouco mais desafiador quando você fala de liderança na igreja, né? Justamente por aquilo que a gente estava conversando, porque você está lidando com voluntários, né? Então, quando a gente a gente forma um líder, então a gente convidou um irmão para liderar um ministério novo. A gente precisa, de fato, nós que lideramos líderes, né? Nós precisamos mostrar para ele o caminho que ele deve percorrer a partir de agora, né? Então é necessário, é muito importante. Você sabe que essa visão, né, que você falou do Charan, né, o nome dele, né? A visão dessa hierarquia, ela vem da Igreja Católica, né? Você sabia disso? Não sabia. É bem interessante. Quem criou essa ideia de líder para líder foi a Igreja Católica. Ela criou padre, bispo, arcebispo, né? Então seria mais ou menos o que você está dizendo. Não que aqui eu não estou falando agora, gente, pelo amor de Deus, de autoridade espiritual. Estou falando de por que foi criado isso. O padre era o chefe, né? O líder da sua capela, da sua região, né? Como da igreja dele, mas o ajuntamento de várias igrejas naquele bairro formaria o bispo, né? E o bispo comandaria aquelas regiões. E o ajuntamento de toda aquela região de cidade, né, formaria o arcebispo, né? E assim ia subindo, né? E a indústria, a empresa, percebendo que isso funcionava na igreja, ela trouxe para dentro da empresa, né? Mas aí entra a questão, né? Existe um treinamento para isso ou não, né? Agora, seguindo esse modelo que eu sugeri, porque também tem o modelo do futebol que eu vi, né, que eles usam, né? É mais ou menos isso do que eu estou falando, né? O padre seria o líder de líderes, né, que começou a liderar o grupo da sua igreja, né? Uhum. E o arcebispo, o bispo seria o líder de líderes, né, de padres que estão sendo regionados. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Acho que a gente pode pensar, por exemplo, nas nossas ligas. Sim. Né? Eu comecei a minha liga com o Fábio, a Liga de Casais, em fevereiro, acho que é uns 3 anos atrás, vai fazer 4 anos agora. E a partir da nossa liga surgiram outras ligas. Para quem não sabe o que é liga são as nossas células aqui da igreja, né? Exatamente. E a partir disso surgiram líderes desse grupo, né? E o que a gente faz? Nós acompanhamos esses líderes, né? Nós cuidamos deles, nós estamos sempre por perto, mas isso fez com que a gente aprendesse, né? Isso a gente teve que aprender. Isso é importante a gente falar também, porque ninguém nasce sabendo. Na liderança não é uma coisa que você nasce dentro de você. É lógico, algumas pessoas elas têm um pouco mais de facilidade com isso. Não era o meu caso. Posso dizer com toda certeza, não nasci com aquele espírito de liderança muito aflorado dentro de mim. Realmente isso eu aprendi aqui na igreja, com o meu trabalho, e tenho aprendido. Eu acho que o próprio Pipeline vem desmistificar isso, né? Porque ele vai dizer que cada fase, né, você vai ter que aprender um pouco mais, não é isso? Isso mesmo, é. Quer dizer, não tem como você saber, eu já nasci CEO, por exemplo, eu já nasci... Não, porque quando você diz, por exemplo, eu não sou líder de nada, eu trabalho na minha mesa, no meu escritório, tá, ok, mas você é líder de você, então você precisa organizar o seu tempo, você precisa organizar suas atividades, você lidera aquilo ali, né? E tem que ser um bom líder de si mesmo. E tem que ser um bom líder de si mesmo. Mas depois, quando você muda, quais são, você sabe, algumas outras habilidades que tem que ter pra gente, quando a gente muda esse escopo aí? Eu acho que o primeiro grande choque é nesse primeiro pulo, que é o líder de si para o líder de pessoas, né? Que é o primeiro choque, né? Então ali você precisa aprender a se comunicar, você precisa entender que o seu tempo agora já não é mais só para você, para as suas coisas, e sim para você cuidar de pessoas. Então o seu tempo ele precisa ser direcionado para você cuidar dos seus liderados, né? Não adianta mais você ficar ali
8 horas por dia na frente do computador e você não olhar o que está ao seu redor. E aí depois vem líderes de líderes, né? E aí, o que muda nisso? O que muda é a sua habilidade em você provocar essa pessoa para ela se tornar um líder melhor. Ou seja, você pegar os seus líderes e dar destino para eles. Dar destino. Você sabe que o que me mudou quando eu me tornei líder de líder, que foi o que mais me irritou, assim, que mais me deixou louco na época, foram acostumar que a minha vida agora ia ser intercorrências. Eu não ia ter mais o meu padrão, porque quando eu comecei, a igreja era muito pequena, então eu tinha a minha rotina básica, né? Eu acordava, orava, fazia meu jejum, fazia minha interpretação do texto, estudava, depois vinha para a igreja, resolvia os probleminhas e pregava à noite. Vamos resumindo, vai, claro. Atendia algumas pessoas e tal. Quando a gente se torna líder de líderes, você acaba tendo que ser o cara da intercorrência, ou seja, cada 5 minutos algum líder vai querer perguntar para você alguma coisa. E eu pirei nessa época, né? Eu achava que era um absurdo eu ter uma vida onde a minha vida ia ser baseada em intercorrências. Lendo um livro, que eu não lembro qual, de liderança, não lembro mesmo, faz muitos anos isso, o livro falava o seguinte: você precisa acostumar agora que o seu trabalho é a intercorrência. Que agora você que é um líder de líder, você vai ser chamado pelo cara da Bahia, você vai ser chamado pelo cara que está parafusando lá a porta não sei aonde, por mais que você delegue, o seu trabalho agora é intercorrência. Acho que essa é a grande mudança, você acabar aprendendo que você faz parte da sua agenda ser interrompido, né? Você ser questionado, requisitado, né? Mas que mais? Depois do líder de líder vem quem? Aí depois vem o líder de negócios. E o que é isso? O líder de negócios é aquele CEO, né? É aquele que já comanda uma empresa, não só um departamento ou um grupo de pessoas. Então, a partir daí, ele precisa de habilidades da visão do todo, ele precisa enxergar a empresa num todo, ele precisa buscar informação, né? Inclusive, essa faculdade que eu fiz, ela me fez pensar muito nisso, então a gente começa a enxergar, é lógico que são da igreja, mas como empresa. Então você olha para a empresa num todo, você aprende sobre custos, você aprende sobre marketing. Porque as pessoas às vezes nem imaginam, Nem imaginam. E a gente está aqui lidando com isso e fazendo isso todos os dias, né? É só uma notinha a mais, é só um reembolsinho. Poxa, eu te mandei uma mensagem no WhatsApp há 1 hora atrás, era só fazer uma perguntinha, porque você não me respondeu. E as coisas estão acontecendo aqui, né? Eu vejo que algumas pessoas vêm aqui passar um tempinho com a gente, às vezes falam: uau, eu não acredito que vocês trabalham tanto, como que é a rotina de vocês é assim tão acelerada? Então, esse líder de negócios, ele seria então o CEO de uma única empresa, né? Seria isso, seria um único projeto, né? Porque ele vai mudar. Ou ele pode ser diretor de uma companhia, né? De um departamento. O que eu percebo assim na questão pastoral é que eu acho que uma das coisas que os pastores hoje, né, falando agora para pastores, que é muito difícil mudar isso na cabeça deles, até falei isso no podcast do meu irmão, né? Não o que ele fez comigo, o que eu fiz com ele, né? Falei sobre os estágios da igreja, né? 200, 500, né? Que é quando vai justamente pelo tamanho da própria igreja, vai tendo que mudar a tua postura de liderança, né? E às vezes para o pastor isso é muito complicado, porque ele acreditava que liderava muito bem 200 pessoas e agora ele está com 500 pessoas e ele não entende que a liderança dele precisa mudar para ele poder cuidar dessas 500 pessoas, né? Com certeza, a estratégia ela precisa ser outra, né? Não dá para você liderar da mesma forma, não só pessoas, mas como a instituição em si, né? E depois do líder de negócio tem mais? Que eu saiba não, que eu saiba o líder de negócios, ele é o último estágio, até mesmo porque daí você pode virar um presidente da instituição, que né? Você pode desenvolver o trabalho dele, né? Isso. Agora, voltando um pouco para trás, né? Porque todo esse projeto do Pipeline é para desenvolvimento de liderança, né? Há alguma coisa que possa ser feito para desenvolver, tipo assim, de forma mais sistemática a liderança?
Porque, por exemplo, eu percebo que a gente vê aqui na igreja, tem um podcast, tem encontros, mas muitas pessoas não dão muita atenção a isso, né? Claro, tem bastante gente que acompanha, a gente sabe disso, não faria mais, né? Mas muita gente não dá muita atenção porque não percebe isso. Existem sistemas que esse projeto sugere ser aplicado, alguma coisa assim? Então, o pipeline, ele por mais que ele entenda que é uma dificuldade da empresa em si, né, então foi identificado dentro da Ford, inclusive, na época, essa dificuldade de uma escassez de liderança, é mais um comportamento da pessoa do que da empresa em si. Então, são habilidades que você precisa desenvolver em você, buscar, do que a empresa em si. Não é algo que é dado, é aquilo que não vem de cima para baixo, é de você que precisa então partir. Então não é um sistema de treinamento pessoal, na verdade é um despertar da própria pessoa, das atribuições que ela vai ter que depois correr atrás, senão ela não vai conseguir se manter. Exatamente. A ideia é despertar a pessoa para ela fazer, né? Exatamente. Eu percebo que isso é bem real, assim, por exemplo, alguns momentos, quando a Aquiles chegou a mais ou menos 2.000 pessoas, assim, de 1.500 para 2.000, a gente começou a ter bastante dificuldade, eu comecei a ter bastante dificuldade de liderança, né? Precisava criar sistemas melhores, jeito melhor de trabalhar, forma melhor de atender as pessoas, e às vezes a gente não percebe que nós somos às vezes o entrave, né? Não é a empresa, não é o crescimento, não é Deus que não quer fazer, é a gente que é o entrave para esse crescimento, né? Que a gente não está preparado para aquilo que Deus quer trazer para a nossa vida, né? Exatamente. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto, sair um pouquinho do pipeline. A tua monografia não foi nessa área, né? A tua monografia foi satisfação na empresa, não foi? Foi, satisfação na empresa. E aí, como é que é isso? Conta aí um pouquinho. Também foi algo que me abriu os olhos para muitas coisas, né? No final do curso, o professor falou, olha, agora vocês vão ter que fazer uma atividade prática, né? Então a gente tinha que trazer uma solução, né, para a empresa. E eu falava, meu Deus, como que eu vou trazer uma solução? Porque é diferente, né? É até complicado, eu não sei nem me expressar direito, mas é difícil você trazer uma estratégia nova para algo que funciona, sabe? Então eu pensei, vou trazer algo para os colaboradores, para os funcionários daqui. E então eu bolei perguntas de satisfação deles como colaboradores, perguntas do dia a dia, né? Como ele se sente, por exemplo, com a alimentação que é servida, com o horário que ele trabalha, como que ele vê a liderança dele, quais são as sugestões que ele daria para o ambiente físico onde ele trabalha. E foi surpreendente, foi muito bacana. Por que foi surpreendente? Vamos lá. Primeiro que as pessoas têm a necessidade de falar, elas querem ser ouvidas, né? E como todas me responderam com muita satisfação, né? Por mais que fosse um trabalho de faculdade, elas sabiam que para quem elas estavam respondendo, né? Então a gente percebe que elas foram verdadeiras naquilo que elas colocaram como sugestões, né? E até uma das respostas, uma colaboradora respondeu assim, eu gostaria de ter um banheiro mais perto da área administrativa, porque em dias que está chovendo, como é ruim a gente descer, são detalhes, né? E ela falou, nossa, eu fiquei muito, muito feliz de responder isso, porque é algo que estava na minha cabeça há tanto tempo, né? Então eles têm as necessidades deles, como funcionários, como colaborador, e eles necessitam ser ouvidos, né? E você acha qual é a implicação disso, por exemplo, dentro do trabalho, né? Qual é a sua conclusão disso? Qual é o resultado disso, né? Porque eu vejo que, por exemplo, muito patrão, muito cara, assim, muito chefe, acho que não tem que se preocupar com nada disso, né, e tal. E hoje a gente está percebendo, principalmente pós-pandemia, eu fiz até um podcast, não sei se já saiu, vai sair, que fala justamente sobre essa questão da pessoa querer se pertencer, né? O fato dela poder falar, ela está pertencendo, né? Qual que é o resultado disso hoje, assim, quando a pessoa não se sente prazerosa, né, no trabalho? As pessoas, cada vez mais, elas têm necessidade de serem vistas, ouvidas,
né? E não só ouvidas, elas querem que aquilo que elas colocam como sugestão seja colocado em prática, né? É claro que a gente filtra, é claro que a gente entende que as pessoas, às vezes é por um interesse próprio que elas estão colocando ali, não é para o bem da empresa, né? Então a gente tem que dar uma filtrada nisso, mas... Até por reclamação mesmo, para dizer que não... Exatamente, já que eles estão me dando esse espaço, eu vou aproveitar, vou dar uma reclamadinha, né? Mas o que ele está querendo dizer com aquela reclamadinha, né? Então a gente também precisa desenvolver aí, às vezes, uma sensibilidade para entender, tentar decifrar o que o colaborador ali, ou o seu liderado, enfim, está querendo dizer. Eu sempre achei muito importante essa questão da satisfação, né? Eu acho que quando a pessoa trabalha num lugar que ela se sente bem, né? Ela não precisa ser nem mandada a trabalhar, ela vai trabalhar naturalmente, né? Mas é difícil porque existe essa questão do filtro que você falou, que às vezes a pessoa quer um helicóptero para trabalhar, né? Não, eu acho que a empresa devia ter um helicóptero para levar os funcionários e tal. Tem suas ideias, assim, né? Mas a ideia é que, às vezes, pequenas coisas, eu acho que isso que foi, pelo que eu li do seu trabalho, né? Pequenas coisas podem gerar essa satisfação, não precisa ser coisas caras ou absurdas ou... Não, com certeza não. Essa semana mesmo eu tirei um tempo para conversar individualmente com algumas pessoas que trabalham aqui. Ouvi o que elas tinham para dizer, como que elas estavam na vida pessoal delas. Simplesmente chamei na sala de reunião e a gente conversou, saber como é que está o trabalho dela aqui, se tinha algo que eu podia ajudar. Foi mais um momento de conversa. E isso foi muito rico, e todos que eu pude conversar me falaram, eu gostaria de ter mais esse momento e mais tempo para isso com você. Interessante, a importância disso. Coisas que talvez não falassem para mim porque não se sentiriam à vontade, né? Interessante. Eu acho que essa ideia de ser importante, assim, de olhar para a satisfação, né? E também entender a necessidade de desenvolvimento pessoal, são dois conceitos que hoje, pós-pandemia, são muito importantes, né? Principalmente porque a gente está vivendo um tempo de alta rotatividade, muitas demissões, muitas pessoas desanimadas e tal. E como é que você vê aqui o futuro da Quírios daqui a alguns anos? Aqui? Como é que você que está aqui todo dia, o que você sente, o que você percebe? Assim? Eu percebo que estamos num momento de transição, de uma nova fase, um novo tempo, um novo momento, né? E eu sempre falo que quando isso acontece, naturalmente na minha vida também. Então eu sinto isso, às vezes um incômodo, algo que eu preciso melhorar, aprender. Eu falo, meu Deus, o que eu estou sentindo? Mas é justamente isso. A Quírios está crescendo, né? E ela está crescendo numa velocidade muito grande. Então eu vejo que nós estamos indo para uma fase, nós estamos numa fase muito gostosa, muito boa da Quírios, né? E a gente vai com certeza permanecer, porque isso está dentro de nós, isso é a nossa missão, é a nossa visão como igreja, né? Então eu acredito que nós estamos num momento realmente de crescimento, né? E de todas as áreas, todos os ministérios. Eu sinto um avivamento na igreja muito grande, né? Nesse tempo em que o Senhor ficou fora fazendo a cirurgia, a gente percebeu a igreja tão unida, né? Tão junta, orando por um só propósito, e você olhava para o lado no domingo e todos ali emocionados. Então eu vejo isso, um mover mesmo no meio da igreja e um momento de crescimento, assim, né? Qual é o seu maior sonho para Quírios? Meu maior sonho para Quírios, assim, como que o senhor pergunta em relação à estrutura? Em qualquer área que você sentir no coração, o que você gostaria que Deus fizesse nos próximos 5 anos aqui na igreja? Eu acho que a Quírios tem que estar em vários lugares. Então eu falo, essa igreja é tão boa, ela faz tão bem, ela é tão diferente. Devia ter Quírios em outros estados, devia ter Quírios em outras cidades, em outros países. Então, quando eu penso na igreja, na Quírios daqui, não sei, 10, 15 anos, eu penso em várias Quírios. Legal, muito bom. Bom, estamos chegando para o final do nosso programa aqui. Quero saber se você tem alguma consideração final, alguma coisa que você quer mandar um recado para o povo aqui, para a liderança. O que você sente do seu coração aí?
Primeiro eu quero agradecer por esse momento, por essa oportunidade. Eu agradeço, muito bom. Da gente estar junto. O senhor é um mentor na minha vida, você sabe disso. Obrigado. A Lupe, as meninas fazem parte da minha família realmente. Então eu me sinto muito privilegiada de estar aqui. Como eu disse, esse podcast é uma escola para mim, eu acompanho desde o começo, né? Eu aprendo muito vendo você trabalhar, vendo a Lupe trabalhar. Eu observo muito, né? E é isso que eu mais tenho crescido como pessoa, como profissional, né? Em observar vocês. Então realmente eu me sinto muito honrada de estar aqui. E você é uma bênção na nossa vida, não tenha dúvida disso. Você tem nos ajudado muito. Que bom. Muito mesmo, graças a Deus. Que bom. Obrigado por participar com a gente aqui. Eu que agradeço. E se eu algo só para finalizar, sim, claro, assim, é algo que, digamos, eu tinha muita dificuldade, é você se enxergar em qual momento você está, né? Eu lembro quando eu era secretária da igreja e você me convidou para entrar para o administrativo, foi um embate dentro de mim, né? Essa mudança, né? Porque eu ia precisar mudar algumas coisas, não ia ter jeito, né? Eu ia precisar me posicionar diferente, falar diferente, me comportar diferente, né? Então, e aí eu tive que primeiro me enxergar, assim, enxergar em que momento eu estava. Então eu acho que isso é muito importante, você olhar para você com amor, com generosidade, falar em que fase eu estou da minha liderança, da minha área profissional, o que eu preciso fazer para crescer e não teme a mudança, né? Não teme a mudança. As pessoas temem muito a mudança, né? Eu me apego muito ao meu estilo antigo, ao meu jeito antigo. Eu acho legal ser assim, né? Às vezes você tá lá vivendo uma outra fase da sua vida, tentando viver do jeito que você vivia quando era adolescente, né? Acho que isso prejudica muito a liderança, né? Eu creio que Deus tem desafios novos para nós e a gente tem que amadurecer nesses desafios. Tem coisas que cabiam, eu costumo dizer que tem piadas que eram legais quando eu fazia com 20 anos de idade que hoje não pega bem para mim se eu fizer aos 50, né? E a gente às vezes não quer essa mudança. Não estou falando de ficar velho, não estou falando de ser envelhecido, não estou falando de... um amadurecimento. Amadurecimento, mesmo. Estágios diferentes, né? Que você está passando. Eu acho que isso é bem difícil. Acho que uma das coisas que é mais difícil você treinar uma pessoa dessa mudança que nós estamos falando do pipeline, né? Voltando um pouquinho, é que às vezes a pessoa não aceita essa mudança, né? Ela tinha a vidinha dela, ela ligava o computadorzinho, voltando à experiência do TI, né? Fazia lá o home office dela e agora ela tem que falar com um monte de gente, ela tem que aguentar pressão e ela não entende que isso é um processo de crescimento, né? E que vai chegar uma hora que isso é complicado, que se a gente não se desenvolve, a gente perde o time do desenvolvimento, né? E aí as portas se fecham, então a gente tem que aceitar o desenvolvimento quando ele está vindo na nossa vida, né? E às vezes Deus nos empurra para isso, né? Através de situações, promoções, ou até problemas mesmo que a gente tem que se mexer para enfrentar, né? Para poder mudar. Eu sempre percebi isso, que é muito difícil, às vezes, você pegar e explicar para um povo que a mudança pode ser melhor. Porque a gente tem uma ideia de que a gente já está bem, né? É isso que é engraçado. Eu já estou bem aqui, já estou legal aqui, já estou... Para que eu vou mudar, entendeu? Será que vai ficar melhor se eu mudar? E às vezes Deus tem algo maior para nós, né? Melhor, que a gente não consegue enxergar e só consegue enxergar na mudança, né? Você estava bem na secretaria, você era uma boa secretária, mas eu tinha uma coisa maior para você, uma experiência melhor, né? E você teria que se adaptar a essa mudança. Eu acho que isso também faz muito parte do crescimento que a gente tem, né? Uma coisa que você fazia, eu me lembro que eu aprendi isso, que quando a igreja tinha 200 membros, eu era muito brincalhão. Eu sempre fui muito brincalhão, sempre fui muito de tirar sarro, de brincar, de fazer palhaçada. Hoje eu não sou tanto, mas era muito quando eu era jovem, né? E quando a igreja passou para uns 500, eu continuei fazendo as mesmas piadas e as pessoas se ofendiam. E elas se ofendiam muito com as piadas que eu fazia com 200 membros e todo mundo ria. E aí eu não entendia isso. E aí eu fui entender que aquela mudança da ofensa é porque agora a minha palavra tinha peso 2.
já não era mais só uma brincadeira, era uma pessoa que era um líder que estava tirando zombando da pessoa, e a pessoa entendia aquilo como uma zombaria, não como uma brincadeira. E eu também não tinha mais, por causa do crescimento e do distanciamento natural, a mesma intimidade, a mesma proximidade que eu tinha quando tinha 200 pessoas. Então foram mudanças drásticas, né, que a gente tem que enfrentar, né, e que a gente, na época, a gente se sente triste. Eu me lembro que eu fiquei poxa, mas agora eu vou perder minha personalidade, vou deixar de ser engraçado, vou deixar de ser mais sanguíneo, mais brincalhão. E na verdade aquilo não era nada, era poeira, era vapor, não significava nada. Podia ser brincalhão e ser alegre de outras formas, né? Então acho que isso é bem interessante, né? E eu vejo isso em você, eu vejo que você aceitou a mudança, cresceu, topou, né? E algumas coisas que você perdeu, que entre aspas perde, né? Porque não é mais a mesma pessoa, na verdade elas não significavam tanto assim, que a gente se apega tanto. E hoje eu vejo muita gente apegada a isso, né? Eu vejo camarada que já tinha que estar numa fase diferente da sua vida, vivendo uma fase anterior ainda, porque não quer crescer, então ninguém confia na liderança dele. Muito legal, gostei demais do tema. Eu também gostei bastante. Muito bom, muito bom. Bom fazer mais vezes. Foi bom também ouvir o outro lado da experiência de trabalhar na igreja, né? Que eu acho que isso, muita gente tem uma visão iludida, né? Que igreja é muito tranquilo, é muito fácil, a gente fica aqui orando, tocando harpas e orando, cantando os louvores o dia inteiro. O dia inteiro, né? E as coisas pegando fogo, né? Mas é muito bom. Obrigado, Sam. Obrigada, pastor. Deus abençoe, um beijo pro Fábio, agradece ele também, amém? Amém. Obrigado por você ter assistido esse podcast, que você tenha gostado, não esquece de compartilhar. Essa é uma isca para você entender que cada fase da sua vida você vai precisar desenvolver sua liderança se você quiser continuar crescendo. E tenha uma semana abençoada e tudo quanto fizer prosperará.